Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de aulas e hoje a gente vai ver classes de palavras. Então, bora comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e vamos começar rapidão, sem enrolação, para a gente não demorar. Olha só, o que são classes de palavras? Olha só, aqui a gente vai ter uma coisa bem interessante que é o quê? Categorias, isso mesmo. Eu não sei se você sabia, mas na língua portuguesa nós temos categorias de palavras. Então a gente vai fazendo umas panelinhas, a gente vai fazendo uns grupinhos e em cada grupinho a gente vai colocando palavras, tá? E como que a gente faz para dividir esses grupos? Vai ser conforme as características da palavra e conforme as funções dentro da frase. Prof, não entendi. Calma que eu já vou te explicar. Vamos só dar uma olhadinha aqui primeiro para você começar a entender. Olha só, classes de palavras. Sabe quando você está estudando, né? Que hoje em dia a gente não fala mais classe, a gente fala sala de aula. Então, por exemplo, tem 3 irmãos. Um está na sala A, o outro está na sala B e o outro está na sala C. Sabe? Ou quando você está lá na faculdade, a minha sala é a sala 1B, a sala do fulano é 2A, né? Mas aí a gente não fala antigamente a gente não falava sala, a gente falava classes, né? Então, ele está na classe do 5º B, ele está na classe do 6º A, ele está na classe do 1B na faculdade, sabe? Então, classes são grupos, tá? São grupos de palavras. Então, olha só. Quando a gente tem classes de palavras, a gente pode ter classes variáveis e a gente pode ter classes invariáveis. Aqui eu vou mostrar para você as que são variáveis, ou seja, elas podem variar. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Prof, eu não sei o que é substantivo, adjetivo, artigo, não sei nada. Ou senão você já sabe o que é, mas tem hora que você confunde um pouco. Tá. Primeira coisa que você precisa saber, e que, aliás, você tem que decorar, é que estes aqui são variáveis, ou seja, substantivo pode variar. Por exemplo, eu posso ter um substantivo feminino, substantivo masculino, né? O artigo pode variar. Por exemplo, o numeral a gente tem plural e singular. Então, às vezes, uma frase vai estar no plural, outras vezes vai estar no singular. Ou seja, varia de acordo com a frase, varia de acordo com o que você está falando na frase lá na hora, tá? Olha só, agora eu vou te mostrar as invariáveis, mas não se preocupa, por enquanto eu estou indo rapidão, porque eu estou só te mostrando, tá? Depois a gente vai fazer um resumo com calma e você vai ter que decorar. Isso daqui você vai ter que decorar dependendo da prova que você for fazer, dependendo do nível de estudo que você tiver. Tá? Então, aqui a gente vai ter invariáveis. Quais são as invariáveis? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas daí não vão variar, tá? Então, olha só. Como que a gente pode ver os exemplos aqui com substantivo, por exemplo, né? Vamos começar aqui com substantivo. Então, olha só um exemplo aqui de substantivo. Primeira coisa, né? O que é um substantivo? O que é substantivo? Substantivo é aquilo que dá nome às coisas, tá? Então, dá nome às coisas. Por exemplo, eu tô sentada agora num troço aqui, num treco aqui, como diz aqui em Minas, estou sentada aqui num trem. Só que eu não posso chamar esse objeto de troço. Por quê? Porque ele tem um nome. Então, se ele tem um nome, ele é um substantivo. E qual que é o nome disso aqui que eu estou sentada? Vocês não estão vendo, mas eu estou sentada numa cadeira. Portanto, cadeira é substantivo. Eu moro num lugar. Qual é o nome? Qual é o nome do lugar que eu moro? Casa. Casa é substantivo. Quando você vai ler a matéria que você está aprendendo aqui, num livro, né? O nome do livro é livro, né? Eu ia falar, qual que é o troço que você lê? É livro, tá?
Então, tudo isso é substantivo. E o que é adjetivo, prof? Bom, o adjetivo, ele vai dar características e vai dar qualidade para as coisas e para as pessoas. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar aqui na frente, ó, características, tá? Ele vai dar características. Prof, a sua letra tá meio feia, meio esquisita. Eu sei, mas é porque eu tô usando a lousa digital. Ó, por exemplo, aquele parque é bonito. Então, tá dando uma característica, tá dando uma qualidade, né? O parque é bonito. Ah, o motoqueiro chegou aqui em casa muito rápido. Ele realmente é muito veloz, ele é rápido. Então, tá dando uma característica. Qual que é a característica desse motoqueiro? Ele é rápido. Ah, eu vi um cara na minha academia que é forte. Então, forte é a característica. Se ele se perder ou se ele sumir, a família dele vai dar características, por exemplo, para a polícia, para o policial poder achar ele que está perdido lá, né? E aí, qual que vai ser a característica? Ah, o cara é forte, tá? Então, o adjetivo vai dar características, vai dar qualidade, vai qualificar as pessoas e as coisas, tá bom? Aqui no verbo, eu acho que todo mundo já tem noção do que seja verbo. O que é um verbo? Verbo é tudo aquilo que a gente pode conjugar. Então, olha, correr, amar, estudar, tá? Tudo isso a gente pode conjugar. Eu corro, tu corres, eu amo, tu amas, nós estudamos. Verbo é tudo aquilo que a gente conjuga, beleza? Advérbio, prof. Advérbio eu tenho dificuldade demais. Calma. O advérbio, gente, geralmente, deixa eu pegar aqui o vermelho de novo, aqui minha canetinha. O advérbio, geralmente, ele sempre vem dando assim, por exemplo, ó, adjetivo. Ah, rápido, né? O advérbio vai ser rapidamente. Então, o advérbio é o modo como as coisas estão acontecendo, tá? Então, ó, rápido, rapidamente, bem, sempre, né? Quando a gente, por exemplo, sempre aqui, a gente vai ter um advérbio ali na frequência. Com que frequência que você vai para a escola? Sempre, né? Aqui, ó, a gente vai ter preposição. Aqui eu estou explicando, gente, bem superficialmente, tá? Depois, a gente vai ter aula só sobre advérbio, só sobre preposição, só sobre verbo, tá? Aqui é bem assim, resumidão, para a aula não ficar muito grande. Mesmo assim, eu acho que ainda vai ficar um pouquinho grande ainda. Ó, preposição. Preposição, a gente tem com, em, para, tá? Então, a preposição, geralmente, ela vem acompanhando ali o substantivo, tá? A gente vai ver exercícios sobre isso também. E a conjunção? Conjunção, a gente tem como exemplo aqui, ó, mas, e, porque. Então, a conjunção, ela vai ligar os termos para que a gente possa, por exemplo, ó, eu vou estudar hoje, mas eu não sei se tenho tempo para isso. Então, aqui, ó, a conjunção está me dando aqui uma condição, né? Mas eu não sei se eu tenho tempo para isso. Então, aqui, tudo isso a gente vai ver. Aqui eu estou dando só exemplo, não vou aprofundar muito, tá? A gente vai fazer aulas individuais sobre cada tópico desse aqui, tá? Só estou dando um exemplo rapidão. Interjeição. Interjeição é quando a gente tem reações, né? Por exemplo, ó, nossa, puxa, né? Então, quando você fala, ai, nossa, vixe, então tudo isso é interjeição. Como eu falei, estou dando uns exemplos bem rapidão aqui, que agora a gente vai para onde? A gente vai para os exercícios, né? Então, olha só, aqui a gente vai ter que classificar as palavras destacadas na frase. Pedro comprou um carro novo rapidamente. Então, olha só, quais são as palavras destacadas aqui? Eu até esqueci de destacar, ó. As palavras são Pedro, deixa eu destacar agora, tá? Porque não deu para destacar antes. Ó, comprou, novo, a gente vai ter que classificar o que é novo e rapidamente, beleza?
Então, como que vai ficar isso? O Pedro vai ser um substantivo. Por quê? Lá na frase. Calma que eu vou voltar na frase, tá? Pedro vai ser substantivo. Por quê? Porque eu falei para você que substantivo dá nome às coisas e dá nome às pessoas. Dá nome a coisas e dá nome às pessoas. Comprou. Eu falei para você que quando a gente pode conjugar alguma coisa, a gente tem um verbo, tá? Então, se eu posso conjugar a palavra comprar, né? Eu tenho um verbo. Então, Pedro comprou. Eu conjuguei, eu compro, tu compras, ele compra. Se ele comprou, né? Então, se trata de um verbo. E aqui a palavra novo. A palavra novo é um adjetivo, porque eu falei para você que o adjetivo, ele dá característica ou ele qualifica, tá? Então, o novo aqui é um adjetivo. E a palavra rapidamente, geralmente, gente, o advérbio, ele pode terminar assim, ó, com esse mente aqui, ó, muito comum, tá? Por exemplo, feliz, infelizmente, né? Então, geralmente, a maioria das palavras podem ter esse mente aqui no final, tá? E aqui a gente tem um advérbio, porque é o modo como foi feito rapidamente, o modo como ele fez aqui foi rapidamente. Então, nós temos um advérbio aqui, tá? Então, vamos recapitular? Pedro, então, vai ser um substantivo. Comprou vai ser aqui um verbo. Novo. O novo, a gente viu aqui que é um adjetivo porque ele caracteriza, é diferente do advérbio, né? Então, aqui ele vai ser um adjetivo. E agora sim, o rapidamente, eu tenho aqui um advérbio. Ok? Então, vamos para frente, vamos seguir. Aqui a gente precisa preencher as lacunas com a frase correta. Então, olha só, com a classe correta, desculpa, ó, preencher as lacunas com a classe correta. Quais palavras aqui eu tenho? Eu tenho bonito, correr e livro. Olha só, a palavra bonito está dando uma característica. Se está dando uma característica, eu tenho aqui um adjetivo. Correr, eu posso conjugar a palavra? Posso. Eu corro, tu corres, ele corre. Então, aqui eu vou ter um verbo. A palavrinha e, nesse caso, vai ser um advérbio. E aqui o livro vai ser um substantivo, tá? Então, olha só. Vamos olhar aqui, ó. Então, olha só. Adjetivo bonito. Lembra que eu te falei que ele dá uma característica ou ele qualifica. Verbo. Verbo eu posso conjugar. Aqui eu tenho uma conjunção. Gente, eu coloquei aqui advérbio, né? Desculpa. Eu errei feio aqui, peraí. Eu escrevi uma coisa, falei outra. Aqui eu tenho uma conjunção. Acontece, né? Quem sabe faz ao vivo. Ó, então aqui eu tenho uma conjunção, beleza? Substantivo, livro. O substantivo, eu te falei que ele dá nome às coisas, beleza? Ok. Então, essa foi a aulinha de hoje, eu espero que você tenha entendido. Vamos só dar uma recapitulada, então, aqui, ó, lá no primeiro slide, aqui, só para vocês entenderem. Então, eu mostrei para vocês quais são as classes de palavras variáveis e as invariáveis, mas eu não falei sobre todas elas. Eu falei sobre algumas, tá? Tem algumas aqui que a gente vai estudar mais profundamente depois. Por exemplo, artigo, numeral, pronome. Eu só citei, né? Mas a gente vai estudar mais profundamente depois. E aí,
aqui no finalzinho você entendeu então que o adjetivo da característica, o verbo você pode conjugar, aqui a gente tem a conjunção que o nome mesmo já diz, né? Ele faz a junção entre os termos da frase, que eu esqueci de explicar isso, e o substantivo você dá nome às coisas, beleza? Então, essa foi a aula de hoje, eu tô tossindo, eu espero que você tenha gostado, se você gostou. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscreva aqui embaixo, deixa seu comentário e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá! Tchau!